Muito bem, eu sou a professora Verônica e vamos dar sequência então à aula de explicação da semana 2, cujo tema As novas territorialidades no campo, de Geografia do segundo ano do ensino médio, referente ao Plano de Estudos Tutorados, volume 2, 2021, proposto pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, ok? Então vamos dar início à semana 2, que vai tratar sobre as novas territorialidades no campo. Ok? As novas territorialidades no campo. Bom, o mundo rural em transformação entre o tradicional e o moderno. A modernização agrícola difundida no meio rural brasileiro a partir de 1960 submeteu as pequenas propriedades a novas relações econômicas determinadas pela lógica do capital urbano industrial. Então, é o processo de modernização do campo, né, no Brasil a partir de 1960, relacionado então com a Revolução Verde, que é a modernização através de máquinas, né, de melhoramentos agrícolas, insumos, sementes modificadas geneticamente, né, capital, né, que vai transformar o campo a partir da lógica do capitalismo. Assim, municípios com tradição agropecuária incorporaram tecnologias industriais e alteraram as condições de produção. Então, a gente vai ter uma mudança no campo, né? Cidades que produziam de forma mais tradicional vão passar a utilizar tecnologias no campo, né? E vai ter uma mudança, né, nessas condições de produção. Para compreender melhor a amplitude conceitual que envolve o espaço rural, é preciso distinguir as expressões rural e agrário. Nem sempre as atividades realizadas no meio rural são agrárias, principalmente hoje em dia, né, o chamado novo rural. Então, hoje em dia, é cada vez mais comum a utilização do espaço rural para atividades turísticas, esportivas, áreas de preservação ambiental, spas, clínicas, né, pousadas, centros de pesquisa, entre outros, né. Então, necessariamente no espaço rural podem sim, hoje em dia, serem desenvolvidas outras atividades que não são relacionadas com o rural, né? Podem ser desenvolvidas outras atividades além da colheita, né? Da produção agropecuária, da criação de animais, do extrativismo. Então, é o chamado novo rural. Além disso, a concepção de que o espaço rural é um ambiente de atraso no desenvolvimento também tem sofrido modificações. Altos níveis de mecanização, utilização de tecnologia e especialização da mão de obra têm sido vistos em muitas propriedades rurais. Então, o espaço rural hoje em dia não pode mais ser associado com o espaço de atraso, né, com aquela mentalidade menos progressista, né? Hoje em dia a gente tem que relacionar o espaço rural com o espaço de modernidade, porque é cada vez mais frequente a tecnologia no campo, né? Já é uma realidade. Mas, né, não quer dizer que ainda não existam propriedades que realizem a sua produção ainda sem tanta tecnologia. Então, aqui temos uma foto, né, representando a mecanização do campo, né? A mecanização do campo que provoca alterações em toda a composição, né, do espaço geográfico do espaço rural, ok? Vai facilitar essa produção, né, vai aumentar os níveis de produtividade. A modernização que gradativamente alcança o espaço rural é resultado da intensificação de capital empregado na produção rural, sob a forma de máquinas, né, de defensivos químicos, né, agrotóxicos, engenharia genética, né, pesquisa para a produção de sementes melhoradas geneticamente, né, ou remédios, né, serviços meteorológicos, né, de previsão do tempo, além de avançadas técnicas de irrigação, né, manejo de animais, né, ordenhadeiras mecânicas, né, preparação do solo, né, e assessoria tecnológica e financeira, né. Então, o agronegócio, né, que envolve toda uma cadeia de atividades, né, que vai desde a produção, né, o preparo até, né, a colheita, o transporte e a circulação, né, desses produtos, né, do campo. Então, é o agronegócio, né, que vai envolver, além do plantio em si, vai envolver uma série de outras, né, outras funções, né, de outras profissões, né, agrônomos, zootecnistas, né, contadores,
assessores, advogados, né, empresas de transporte, né, centros de pesquisa, né, que vão estar, empresas multinacionais que vão estar juntos, né, que vão estar em intercâmbio, né, no chamado agronegócio, ou, né, as chamadas empresas rurais. Né, essas empresas rurais, elas quase nada se assemelham às práticas que remontam ao surgimento das primeiras atividades agrícolas, que é muito diferente, né? A produção agrícola de antigamente, né, dos primórdios de hoje em dia, né, principalmente aquelas empresas que conseguiram se adaptar ao capitalismo, né, que conseguiram sobreviver. As modificações ocorridas no meio rural não trazem apenas benefícios, logicamente. É crescente a preocupação sobre os impactos dessas atividades na saúde e bem-estar das pessoas, bem como os danos causados ao meio ambiente. Então, relaciona-se com a questão do uso dos agrotóxicos que podem causar doenças, né, câncer, e também os impactos que essa produção agrícola, essa produção no campo, pode gerar também no meio ambiente. Além disso tudo, a gente tem a questão do aumento do desemprego estrutural, né? Porque com a modernização, com as máquinas, né, com a tecnologia, cada vez mais as pessoas estão sendo substituídas, né, por máquinas. E a pessoa, para conseguir trabalhar no campo, às vezes, hoje em dia, ela precisa saber um monte de coisa, né? Ela precisa se capacitar, ela precisa ter capacitação, porque senão ela vai ser substituída por máquinas, né? É o chamado desemprego estrutural, que acontece não só no campo, mas na indústria, né? De um modo geral. Esse processo, aliado à acentuada concentração de terras existente, né? Porque o campo brasileiro ele é bastante concentrado, né? Existe uma grande concentração fundiária, a maior parte das terras em área, né? Pertence a um pequeno número de pessoas, né, enquanto existe uma grande quantidade de pequenos e médios proprietários que detêm a menor parte das terras em área. Ok? Então, tudo isso, né, vai contribuir para, né, principalmente nos países menos desenvolvidos, né, nos países subdesenvolvidos e emergentes, vão contribuir para o aumento do êxodo rural, né, que é quando as pessoas saem do campo e se dirigem, logicamente, para as cidades. E aí, logicamente, essas cidades, de um modo geral, que cresceram sem o devido planejamento, elas vão acabar não suportando, né, elas vão acabar inchadas, né, o chamado inchaço urbano, porque você tem uma grande quantidade de pessoas que se desloca do campo, né, em função da chamada modernização do campo e de outros fatores, e essas pessoas vão acabar vindo para cidades, e nas cidades nem sempre elas vão conseguir moradias adequadas, não vão ser qualificadas o suficiente, e vão acabar tendo que trabalhar em serviços precários e vão viver, né, de forma precária também, né. Isso tudo vai contribuir para o crescimento, né, dos problemas urbanos, para o crescimento das periferias, a ocupação de áreas irregulares, né, a formação de favelas, né, e comunidades, né, bairros, né, sem o devido recurso necessário para uma vida digna, né, para essas pessoas. Então tudo está relacionado. Então o processo de modernização do campo está relacionado com o êxodo rural, está relacionado com a concentração de terras e está relacionado com o crescimento desordenado das cidades, né, o inchaço urbano. A questão do meio ambiente também, né, porque cada vez mais essas atividades agropecuárias se expandem, né, principalmente as atividades agropecuárias que são realizadas de forma extensiva, né, que precisam de uma grande quantidade de terras, né, e aí, logicamente, vai aumentar o desmatamento. E aí a gente observa principalmente um prejuízo aos biomas brasileiros, né? Um avanço em direção à floresta amazônica, ao Pantanal, e mesmo a outros biomas, como, né, a Caatinga, né, os campos, né, e a própria Mata Atlântica. Então a Revolução Verde ela vai trazer benefícios, né, porque ela vai conseguir aumentar a produtividade, né, com esse uso de tecnologia, vai conseguir garantir a produção de alimentos, né, para todo mundo, mas, no entanto, ela não acaba com a fome no mundo, né? Falava-se que ela viria para acabar com a fome no mundo, mas, na verdade, nunca foi o objetivo real, né? Porque o objetivo, sim, era o objetivo do capitalismo de aumentar a produção e de favorecer as grandes
né, as grandes empresas multinacionais, ok? Tanto, né, a gente tem que analisar que a questão da fome no mundo não é uma questão de produção de alimentos, mas sim uma questão de distribuição desigual desses alimentos, ok? Então ficamos por aqui, até a próxima aula, né, referente à semana 3, ok? Um grande abraço a vocês.